tirar um arcano maior que está regendo a relação de escorpião com ele ou ela no momento. Para quem tiver interesse em fazer essa leitura completa só com a sua energia, é só acessar o link que eu deixei na descrição do vídeo. O louco. Que ele ou ela pensa, sente suas intenções e vice-versa. E o desenvolvimento da relação no prazo de um mês. Lembrando que esse prazo é contado a partir do momento que você encontrar esse vídeo. Que ele ou ela pensa, Rainha de Copas. O que Escorpião pensa, As de Copas. Que ele ou ela sente, 9 de Copas. O que Escorpião sente, 10 de Espadas. Intenções dele ou dela, 9 de Ouros. Intenções de Escorpião, 3 de Espadas. Desenvolvimento da relação, Cavaleiro de Ouros. Eu vejo que para quem vai se identificar com essa leitura, é possível que ou muitos de vocês estão lidando com uma relação recente, onde uma das partes aqui pode estar ter saído de um relacionamento há pouco tempo. Para outros de vocês que estão num compromisso com essa pessoa, é possível que eu vejo aqui vocês lidando com alguém que preserva muito a própria liberdade ou está no momento agindo dessa forma, a querer preservar a própria independência. E eu vejo muito mais da parte do outro. E o louco aqui, vocês começaram com o louco, então o louco está regendo a relação no momento. Então mostra que alguém querendo experimentar coisas novas, pode ser querendo inovar na relação. Mas eu vejo muito mais vocês lidando com alguém que é muito independente, que preserva muito a liberdade, e é possível que essa relação, para quem não tem um compromisso, é uma relação descompromissada. A energia do louco mostra essa falta de compromisso, principalmente se for uma relação no começo, uma relação recente, então é comum isso acontecer. E para outros de vocês, para quem está no compromisso, é uma pessoa que quer inovar no relacionamento, mas ao mesmo tempo tem esse lado de querer preservar muito a independência dele ou dela. É uma pessoa que também não se deixa ser muito cobrada, e essa pessoa não gosta de se sentir presa. Então é possível que alguns de vocês também lidem com uma pessoa que não é muito convencional nos relacionamentos, por conta desse lado dele ou dela. Para alguns, essa pessoa pode ter forte influência do signo de Aquário. Também saiu aqui signo de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. E para outros pode ser uma pessoa que tenha uma personalidade semelhante à de vocês, embora tenha essa postura, signos de Água, Câncer, Escorpião, Peixes. O que ele ou ela pensa? Saiu aqui a Rainha de Copas, que é a energia de vocês. Eu vejo que essa pessoa pode pensar muito no signo de Escorpião. É possível que Escorpião esteja agindo de forma a demonstrar a sua vulnerabilidade, ou essa pessoa pensa na possibilidade de talvez fazer com que Escorpião se abra mais a ele ou ela. Também vejo que essa pessoa tem muito sentimento por Escorpião e vice-versa. Só que eu vejo que talvez, para muitos de vocês, essa pessoa talvez não tenha clareza a respeito do sentimento de Escorpião. E por isso essa pessoa pensa muito a respeito de Escorpião se abrir mais, porque
essa pessoa pensa nessa hipótese de haver reciprocidade aqui, só que não pode, talvez não ser muito claro os sentimentos de Escorpião para ele ou ela. Já Escorpião tem o As de Copas. Escorpião pensa em se abrir, pensa que essa pessoa traz esse potencial aqui de criar uma conexão profunda com Escorpião. Se for um compromisso aqui, Escorpião pensa na hipótese de renovar esse relacionamento de modo que resgate aqui o sentimento do início do relacionamento, que haja um recomeço de certa forma. O 9 de Copas, no que ele ou ela sente. Se a pessoa tem muito sentimento por Escorpião, existe também muita atração por Escorpião, muito carinho, mas ao mesmo tempo eu vejo essa pessoa querendo preservar a própria independência. Essa pessoa saiu com 2 cartas demonstrando essa busca por independência e um lado muito de não depender do outro numa relação. Então é possível que essa pessoa, ao mesmo tempo que gosta de Escorpião, ao mesmo tempo ela quer preservar a própria individualidade na relação. Então eu vejo que essa pessoa pode perceber que Escorpião é o desejo realizado dele ou dela, mas ao mesmo tempo tem esse lado de preservar a própria liberdade e de preservar também a estabilidade emocional dele ou dela. O 10 de Espadas, no que Escorpião sente. É possível que para alguns de vocês são vocês que saíram de um relacionamento há pouco tempo e estão conhecendo essa pessoa, porque esse 10 de Espadas mostra esse término. Então nesse caso é possível que Escorpião ainda esteja na energia do relacionamento passado, concluindo, talvez dentro de si, concluindo esse ciclo com a pessoa do passado. Eu vejo que nesse caso muitos de vocês podem ter sofrido muito no relacionamento passado e talvez exista uma dificuldade aqui em se abrir para essa pessoa, essa outra pessoa aqui que vocês estão lidando. Existe outro caso aqui desse 10 de Espadas, mostrar o desejo de vocês dar um ponto final a algum assunto que vocês têm remoído há muito tempo, e eu vejo que tem a ver com essa abertura emocional, porque vocês pensam muito nesse As de Copas. Então, e as cartas, os naipes vieram como se fosse inverso, a carta relacionada à mente no coração e o As de Copas que é relacionado ao sentimento na mente de vocês. Então pode existir um certo conflito interno, no sentido de vocês quererem se abrir a essa pessoa, mas ao mesmo tempo pode haver um medo de não dar certo, um medo de não dar certo igual o relacionamento passado. Eu vejo que vocês podem ter uma certa trava a respeito disso, mas ao mesmo tempo querer acabar aqui com tudo que desgasta a mente de vocês. E para alguns de vocês pode ser o caso dessa questão acabar através de uma conversa esclarecedora. O 9 de Ouros, como a intenção dele ou dela, é outra carta que mostra independência. Eu vejo que essa pessoa tem a intenção aqui de preservar a própria liberdade, a própria independência. Se vocês não estão no compromisso com essa pessoa, é bem possível que ela queira continuar solteira no momento. Eu vejo também que pode haver muita influência do aspecto profissional. Então essa pessoa pode querer continuar sozinha, embora se envolvendo abertamente aqui, casualmente, com o Escorpião, porque ela tem metas a resolver, metas relacionadas ao lado profissional, e que ela pode dar mais atenção a isso, priorizar isso. Então eu vejo uma pessoa aqui querendo priorizar a si mesma e preservar essa independência. Para quem está num compromisso, eu vejo que essa pessoa quer preservar também a própria individualidade. Então é possível que vocês percebam tem uma energia um pouco egocêntrica aqui dessa pessoa, mas não no lado negativo.
Eu vejo que no momento ela quer priorizar o bem-estar dele ou dela. O 3 de espadas como as intenções de Escorpião. Eu vou clarificar aqui para saber, porque é possível que Escorpião tenha se desapontado com essa pessoa e queira de certa forma acabar com esse sofrimento, e é possível que alguns até queiram ferir essa pessoa, ter a intenção de ferir essa pessoa de algum modo aqui. Então eu vejo como uma certa vingança por conta de mágoas relacionadas a essa pessoa. Então eu vou clarificar aqui. 3 de espadas. É possível que para alguns Escorpião queira terminar o que possui com essa pessoa por conta de algum desapontamento. Então, essa abertura emocional que Escorpião pensa é a respeito disso. Talvez alguns, eu vejo uma parcela menor, querendo dar fim aqui ao sofrimento que Escorpião tem alimentado aqui. Talvez por essa pessoa não querer assumir um relacionamento. Ou se vocês já estão num relacionamento, essa pessoa preservar muito a própria liberdade e agir como se fosse solteiro ou solteira. 7 de paus, a torre, cavaleiro de copas, o imperador. Eu vejo que alguns de vocês podem querer ter a intenção realmente de acabar com um possível impasse, e que envolve o que eu falei aqui. Talvez essa pessoa não esteja suprindo as expectativas de Escorpião, e Escorpião pode querer acabar com esse sofrimento que vem alimentando aqui com o tempo. Então eu vejo que alguns podem ter a intenção de acabar com esse impasse, talvez se separando dessa pessoa, terminando um relacionamento, ou entrando em discussão com essa pessoa para que seja resolvida essa situação. O cavaleiro de ouros como o desenvolvimento da relação, eu vejo aqui a relação se desenvolvendo passo a passo, de uma forma lenta. E eu vejo aqui que para quem não está num compromisso, eu vejo que essa pessoa pode demorar a se comprometer, porque existe esse lado muito de ser uma pessoa muito livre, e eu vejo essa pessoa demorando a propor compromisso, mas ela vai propor com o tempo. Eu vejo que muitos de vocês estão lidando com alguém que realmente tem isso de demorar a se comprometer, porque essa pessoa não só foca também no lado profissional, como ela busca estabilidade, como também é uma pessoa que ela demora a se comprometer porque ela só se compromete quando ela conhece muito bem o outro. Ela tem essa tendência a querer conhecer o outro no dia a dia, e até ela se sentir segura o bastante para propor, para dar esse próximo passo. Então eu vejo essa relação se desenvolvendo aos poucos aqui. Para quem tem a intenção de terminar, de se separar dessa pessoa por conta dessa pessoa ser muito livre, preservar a própria liberdade, eu vejo que para alguns pode surgir uma outra pessoa. Caso vocês resolvam realmente se afastar dele ou dela, pode surgir essa outra pessoa, o cavaleiro de ouros, que pode com o tempo propor compromisso a vocês. E como essa carta é lenta, é possível que esse compromisso essa proposta pode acontecer após o prazo que eu dei de 1 mês, porque o cavaleiro de ouros é bem lento mesmo. Então para alguns pode se estender a 3 meses. Então vai depender muito da dinâmica de cada um. E para finalizar, eu vou tirar uma carta desse oráculo como conselho final para o signo de Escorpião. Vou tirar uma outra. Pergunte a um especialista.
Não busque opinião nos seus amigos ou na internet. Ouça a um profissional. É possível que para alguns vocês tenham alguma questão que interfere na relação aqui e que vocês precisarão de uma orientação de alguém que tem conhecimento. Então, essa carta não veio à toa. É possível que alguns precisavam ouvir isso, para vocês não buscarem opinião nos amigos ou na internet. Tem que ser um profissional, alguém que saiba do que está fazendo. Você é talentoso e incrível. Você é muito talentoso e incrível. O mundo necessita do seu poder. Use a sua voz. Não use ela para coisas burras. Eu vejo aqui como sendo não só essa carta relembrando que vocês são incríveis, que vocês são talentosos. Então, para vocês também preservarem a autoestima de vocês. Como use a sua voz. Essa carta também vem me lembrando a questão da comunicação, de vocês buscarem melhorar a comunicação na relação. E como saiu aqui o 3 de espadas com as intenções de Escorpião, eu vejo que alguns têm umas intenções aqui um pouco negativas, de querer ferir o outro, para que talvez como uma necessidade de que o outro mude o comportamento da forma como vocês queiram. Outros têm intenção de discutir aqui para resolver questões relacionadas à relação, à dinâmica. E eu vejo que se vocês agirem dessa forma, a tendência é vocês direcionar essa relação para uma separação, para muitos de vocês. Então, existe a necessidade de melhorar a comunicação e lembrar que vocês são incríveis aqui, que vocês precisam também se priorizar. Alguns podem ter a tendência, estar com a tendência aqui de depender do outro também. E eu vejo que vocês estão lidando com uma pessoa que é muito independente. Então, precisa haver um equilíbrio na relação aqui. Mas a comunicação é essencial. Se comunicar de uma forma mais madura, de vocês resolverem as questões aqui da relação de modo que nenhum queira ferir o outro, e sim haver transparência e que ambos resolvam aqui no diálogo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima. Até lá!